Olá, meus amigos do nosso canal do YouTube. Para quem não me conhece, sou a professora Letícia Castro, professora de Direitos Humanos e Legislação aqui da Loja do Concurseiro, o curso online que mais cresce no Brasil. E hoje eu trouxe um vídeo aqui com 10 questões da banca FCC, a nossa banca aqui do nosso concurso, com questões variadas dos tópicos que estão sendo cobrados da gente. Então, bora ver como é que a FCC gosta de trabalhar esses tópicos de direitos humanos. Então vale tanto para a Polícia Militar quanto para o Corpo de Bombeiros. Vamos lá. Primeira questão, FCC de 2022, não tem como ser mais recente do que isso. Prefeitura de Recife, assistente social. O Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais reconhece o direito ao gozo de condições de trabalho justas e favoráveis, que assegurem, entre outros aspectos, expressamente previstos. Pessoal, aqui a palavra-chave é expressamente previstos. Lembrem-se que as bancas, de forma geral, elas gostam da literalidade da lei, do documento. É muito importante que a gente faça a leitura de cada documento que está sendo cobrado na nossa prova. Esse não é diferente. Por quê? Porque elas costumam cobrar o Ctrl+C e Ctrl+V e vai mudando uma palavrinha ou outra para tornar aquela assertiva errada. Então ele está te falando aqui que ele quer conforme está escrito no pacto. Estão expressamente previstos proteção contra demissões injustas, arbitrárias e unilaterais. Não existe essa previsão, tá? Então não marca. Proibição de demissões em massa sem prévio acordo coletivo. Também não existe essa previsão. Então, ainda não é a nossa questão. C. Garantia às mulheres de perceber a mesma remuneração que a dos homens por trabalho igual. Agora, sim, está de acordo com o nosso pacto. Artigo 7A. Um salário equitativo e uma remuneração igual por um trabalho de igual valor, sem qualquer distinção. Em particular, as mulheres deverão ter a garantia de condições de trabalho não inferiores à dos homens e perceber a mesma remuneração que eles por trabalho igual. Perfeito, letra C. A letra D fala descanso semanal remunerado e férias remuneradas não inferiores a 7 dias. Ele não fala isso. Ele fala que o descanso, o lazer, a limitação razoável das horas de trabalho e férias periódicas remuneradas, assim como a remuneração dos feriados. Tá? Então, não está falando aqui, não inferiores a 7 dias. É errado, ele traz somente isso aqui. Quem vai regulamentar isso aqui é a lei interna de cada país. E letra E fala que remuneração proporcional ao nível de escolaridade e ao preparo acadêmico do trabalhador. Não traz isso aqui. Ele traz, mais uma vez, a questão do salário equitativo e remuneração igual por um trabalho de igual valor. Ele não vem trazendo essa previsão de remuneração proporcional ao nível de escolaridade. Segunda questão, FCC 2022, mesma prova. A Declaração Universal dos Direitos Humanos, as bancas gostam demais da nossa DUD. Ainda que, como diz o nome, proclame direitos, também estabelece expressamente que todos os seres humanos têm deveres com. Aqui ele fala que a declaração, ela declara. Lembre-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela é uma resolução das Nações Unidas, resolução 217A. Ou seja, ela tem um caráter de recomendação. Lembrem-se que a Declaração Universal dos Direitos Humanos não é um tratado internacional, tá? E aí, ele fala que todos os seres humanos têm deveres para com quem? Para com a comunidade. Artigo 29 vem trazendo essa previsão. Tem deveres para com os povos estrangeiros, participando de ações solidárias sempre que sua dignidade esteja ameaçada? Não. B. Tem deveres para com a comunidade, fora da qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade não é possível. Perfeito. Letra B. Olha o que fala o artigo 29. Todo ser humano tem deveres para com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. No exercício de seus direitos e liberdades,
Todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral, da ordem pública e do bem-estar de uma sociedade democrática. E esses direitos e liberdades não podem, em hipótese alguma, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, o ser humano tem deveres para com a comunidade. C, o planeta Terra, a pátria, o Estado? Não, é com a comunidade. Terceira, FCC 2021, Defensor Público. A Convenção Americana de Direitos Humanos, qual é? Esse documento é o Pacto de São José da Costa Rica. Prevê expressamente que, quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade nela protegidos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos determinará, se couber, entre outras medidas, ao pagamento de indenização justa à parte lesada. Muitas pessoas acham que, por ser um órgão internacional, ele não pode determinar que haja pagamento de indenização. Pode sim. É o que prevê a nossa convenção. Letra A. Reconhecimento público pelo Estado de sua culpa pelas violações do direito? Não. B. O pagamento de indenização justa à parte lesada. Tá certo? A anulação da regra ou da decisão que resultou na lesão do direito? Errado. É letra B. Olha que fala o artigo 63. Quando decidir que houve violação de um direito ou liberdade protegidos nesta convenção, a Corte determinará que se assegure ao prejudicado o gozo do seu direito ou liberdade violados. Determinará também, se isso for procedente, que sejam reparadas as consequências da medida ou situação que haja configurado a violação desses direitos, bem como o pagamento de indenização justa à parte lesada. Então, é possível, sim, que a Corte ela traga esse efeito na condenação. Quarta questão, FCC 2019, também defensor público. Com relação às garantias penais e processuais no âmbito do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, aqui está falando novamente do nosso Pacto de São José da Costa Rica. Então, perceba que ele vem trazendo com outras nomenclaturas o mesmo documento. É correto afirmar, letra A, o direito de recorrer de sentença criminal a juiz ou tribunal superior tem como exceção os casos de competência originária da Suprema Corte de um Estado pela impossibilidade prática inerente. Pessoal, não tem essa previsão, tá errado. Qual é o que traz a literalidade do artigo 8º? Garantias judiciais. Durante o processo, toda pessoa tem direito, em plena igualdade, às seguintes garantias mínimas. Direito de recorrer da sentença a juiz ou tribunal superior. Ele não se estende falando de alguma exceção. Ele traz somente isso aqui, tá? Então tá errado. B. Toda prisão, salvo aquela decorrente de ordem judicial prévia, enseja o direito da pessoa a ela submetida a ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais. Mais uma vez, está de acordo com a convenção? Não. Por quê? Porque ele não traz salvo aquela decorrente de ordem judicial prévia. Ele fala o seguinte, artigo 7, parágrafo 5º. Toda pessoa presa, detida ou retida deve ser conduzida sem demora à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada por lei a exercer funções judiciais, e tem o direito de ser julgada em prazo razoável ou de ser posta em liberdade sem prejuízo de que prossiga o processo. Sua liberdade pode ser condicionada a garantias que assegurem o seu comparecimento em juízo. Letra C. De acordo com o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto, toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Eu aposto que muita gente marcou essa questão. Tá errada. Por quê? Porque de acordo com quem? Com quem foi que ele perguntou?
de acordo com o texto da Convenção Americana de Direitos Humanos. Ele não colocou de acordo com a Constituição, por exemplo. Convenção. E o que é que a Convenção fala? Artigo 8º.2. Toda pessoa acusada de um delito tem direito a que se presuma sua inocência, enquanto não for legalmente comprovada a sua culpa. Ele não fala até o trânsito em julgado. Tá? Então, atenção para o que é que ele está te pedindo. Tal documento fala que é até o trânsito julgado. Mas qual é o documento, qual é a lei que ele está pedindo aqui? Convenção Americana de Direitos Humanos, tá? D. O direito à proteção judicial previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos engloba a proteção contra a violação dos direitos previsto na Constituição e na lei, além da própria Convenção. Agora tá certo. Artigo 25. Proteção judicial. Toda pessoa tem direito a um recurso simples e rápido ou a qualquer outro recurso efetivo perante os juízes ou tribunais competentes, que a proteja contra atos que violem seus direitos fundamentais reconhecidos pela Constituição, pela lei ou pela presente convenção, mesmo quando tal violação seja cometida por pessoas que estejam atuando no exercício de suas funções oficiais. Então, letra D. E a letra E fala que o Estado ocupa a posição de garantidor dos direitos humanos de todas as pessoas privadas de liberdade. Sim, salvo daquelas em prisão administrativa decorrente de serviço militar? Errado, não existe essa exceção aqui. Quinta questão, de 2018. Monitor socioeducativo, nível médio. Segundo o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, letra A. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em casos de perseguição por delitos comuns e de acordo com a legislação de cada estado e com os convênios internacionais. Errado? Olha o que fala a Convenção. Artigo 22. Toda pessoa tem o direito de buscar e receber asilo em território estrangeiro, em caso de perseguição por delitos políticos ou comuns conexos com delitos políticos, de acordo com a legislação de cada estado e com as convenções internacionais. Se a perseguição for por delito comum, não vai gerar esse direito aqui, tá? B. É permitido se restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Errado. Artigo 4º da Convenção Americana, ela é campeã, ela é recorrente em prova. As bancas gostam muito de cobrar esse artigo 4º porque fala do direito à vida e fala sobre a pena de morte. E aqui, a partir do momento em que o Estado ele abole, ele extingue do seu ordenamento jurídico a pena de morte, ele não vai poder voltar atrás. Se o Brasil extinguir a pena de morte em caso de guerra, não vai poder voltar atrás. Por quê? Porque ele é signatário da Convenção. E a Convenção fala que não se pode restabelecer a pena de morte nos estados que a hajam abolido. Tá certo? C. Toda pessoa tem direito a um prenome e aos nomes de seus pais ou a de um destes. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios, se for necessário. Perfeito. Toda pessoa tem direito a um prenome, o meu prenome, Letícia, e ao nome dos meus pais, que é o sobrenome, Barros da minha mãe e Castro do meu pai. Então, eu tenho esse direito ao meu prenome e aos nomes dos meus pais ou de um deles. A lei deve regular a forma de assegurar a todos esse direito, mediante nomes fictícios. Tem prova que traz tudo isso aqui e fala que não é possível nomes fictícios. Errado. D. Ninguém deve ser detido por dívidas, inclusive em relação aos mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Errado? Erradíssimo, olha só. Artigo 7. Ninguém deve, é justamente a exceção. A regra é, ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Aqui surgiu
Na época foi muito polêmico, muita discussão, porque na nossa Constituição há a previsão da prisão civil por dívida do depositário infiel. E a partir do momento em que nós ingressamos, fazemos parte da convenção, houve a paralisação da norma. O que é isso? O Pacto de São José da Costa Rica, ele tem status de supralegalidade. Ele está abaixo da Constituição, ele está acima das leis infraconstitucionais. Isso quer dizer que a prisão civil do depositário infiel, ela não pode ser regulamentada por uma lei infraconstitucional, porque ela vai esbarrar no Pacto de São José. Mas, Letícia, não é inconstitucional. De fato, não é inconstitucional, porque há a previsão na Constituição. Mas a previsão na Constituição não quer dizer que existe o efeito automático. Está lá na Constituição e aí automaticamente vai haver a prisão? Não. Tem que haver uma lei, um código que regulamente essa prisão. Como é que ela vai ser feita? E aí não pode haver essa lei. Por quê? Porque ela vai ser ilícita, porque ela vai esbarrar no Pacto de São José. Ela vai ser ilícita, ela não vai ser inconstitucional, porque não existe, não tem como ser inconstitucional porque está na Constituição. A nossa Constituição não foi revogada. É por isso que se fala que houve a paralisação da norma, tá? Fixa isso na cabeça, tá? Não é possível. Súmula vinculante 25 da STF é ilícita a prisão civil de depositário infiel, qualquer que seja a modalidade do depósito. Ilícita. Ninguém está falando que é inconstitucional, porque não é inconstitucional. Eu sei que pode ser um pouco confuso, mas é isso aqui, tá? É supralegal. E letra E. As penas privativas da liberdade devem ter por finalidade essencial a retribuição ao mal causado pelos condenados. Errado. Aqui no artigo 5, ele fala que as penas privativas de liberdade devem ter por finalidade essencial a reforma e a readaptação social dos condenados, tá? E vamos falar do nosso curso, pessoal. Nós lançamos cursos tanto para o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia e a Polícia Militar da Bahia. Nós temos os dois cursos, tá? Se você for se preparar para um, temos aqui PM da Bahia, soldado, pós-edital, curso Tropa Imbatível. Temos videoaulas de teoria e exercício. Pessoal, o nosso foco, nosso carro-chefe são as videoaulas. A gente destrincha, a gente detalha de forma muito bacana nas videoaulas. O nosso PDF é complementar, certo? Mas tem também a apostila em PDF. Temos 2 testes simulados inéditos. Revisão final online, a gente vai lá perto da prova já revisar com você os principais tópicos que a gente acha que podem cair através de exercícios. E, claro, a nossa apostila em PDF por apenas R$ 318. Aí na sua casa, no conforto da sua casa, você vai ter tudo isso. Também temos para o Corpo de Bombeiros videoaula de teoria e exercício, um teste simulado, revisão final online e a nossa apostila em PDF. Por apenas R$ 310 você tem tudo isso na sua casa. Não deixe de estudar com a gente entende, a gente está aqui sabendo o que está fazendo, tá? Então vem estudar que está muito bacana o nosso projeto. Bora continuar aqui com as nossas questões. E nas nossas questões, eu posso falar por mim, eu gosto muito de fazer exercício. Eu sempre dou ali a minha aula e quando existe exercício sobre aquele assunto, eu sempre trago nas minhas aulas, porque é muito importante a gente exercitar aquilo que a gente está estudando, como a gente está fazendo aqui. Sexta questão, FCC 2018. Segundo o que dispõe a Declaração Universal dos Direitos Humanos, letra A. Ninguém sofrerá intromissões arbitrárias na sua vida privada, na sua família, no seu domicílio ou na sua correspondência, nem ataques à sua honra e reputação. Contra tais intromissões ou ataques, toda pessoa tem direito à proteção da lei. Tá certo. Artigo 12. Ninguém será sujeito a interferência em sua vida privada, em sua família, em seu lar ou em sua correspondência, nem a ataque à sua honra e reputação. Todo ser humano tem direito à proteção da lei contra tais interferências ou ataques. Letra A está certa. Qual é o erro da B? Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, de consciência e de religião.
Este direito implica a liberdade de mudar de religião ou de convicção, assim como a liberdade de manifestar a religião ou convicção. Estava certo até aqui. Desde que estritamente em ambiente privado, não. Tanto em ambiente privado quanto público. Artigo 18. Todo ser humano tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença e a liberdade de manifestar essa religião ou crença pelo ensino, pela prática, pelo culto e pela observância em público ou em particular, tá? Estritamente em ambiente privado? Não. C. A maternidade e a infância têm direito à ajuda e à assistência especiais, certo? Todas as crianças, desde que nascidas dentro do matrimônio, gozam da mesma proteção social. Errado. Artigo 25. A maternidade e a infância têm direito a cuidados e assistência especiais. Todas as crianças nascidas dentro ou fora do matrimônio gozarão da mesma proteção social. Não existe diferença entre filhos. Eu digo que as pessoas acham, quando a gente fala, filho nascido fora do matrimônio é o filho que nasceu do adultério, que a pessoa foi traída e aí o cara, a mulher teve filho fora do... Enfim, a gente sempre imagina essa situação. Mesmo sendo essa situação, ou outra, os filhos têm os mesmos direitos, a mesma proteção. O filho nascido do adultério, o filho nascido no casamento anterior, o filho adotivo, filho é filho, não existe diferença entre eles, tá certo? D. Todo indivíduo tem direito a ter uma nacionalidade, podendo, contudo, ser arbitrariamente privado de sua nacionalidade em razão de interesses nocivos à ordem pública nacional. Tá errado. Arbitrariamente não. Artigo 15. Todo homem tem direito a uma nacionalidade. Ninguém será arbitrariamente privado de sua nacionalidade, nem do direito de mudar de nacionalidade. Arbitrariamente não. A lei vai regulamentar as hipóteses em que vai haver ali a privação da sua nacionalidade. E letra E. Toda pessoa sujeita à perseguição tem o direito de procurar e de se beneficiar de asilo em outros países, inclusive no caso de processo realmente existente por crime de direito comum? Não. No caso aqui, não. Todo ser humano vítima de perseguição tem o direito de procurar e de gozar asilo em outros países. Este direito não pode ser invocado em caso de perseguição legitimamente motivada por crimes de direito comum ou por atos contrários aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então, é errado isso aqui. Sétima, questão de 2018, educador social penitenciário. De acordo com o que dispõe a Convenção Americana de Direitos Humanos, o Pacto de São José da Costa Rica, letra A. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Sim. Esse direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento de seu nascimento. Errado. Não é desde o seu nascimento, é desde a sua concepção. Artigo 4º. Toda pessoa tem o direito de que se respeite sua vida. Este direito deve ser protegido pela lei e, em geral, desde o momento da concepção. Ninguém pode ser privado da vida arbitrariamente. Então, é errado. Não é nascimento, é concepção. Não haverá penas de morte, salvo em caso de guerra declarada, em nenhum estado signatário da referida convenção. Errado também. Não existe essa proibição aqui. Olha só o que ele fala. Nos países que não houverem abolido a pena de morte, ele não abole, mas ele restringe isso aqui. Esta só poderá ser imposta pelos delitos mais graves, em cumprimento de sentença final de tribunal competente e em conformidade com a lei que estabeleça tal pena, promulgada antes de haver o delito sido cometido. Tampouco se estenderá sua aplicação a delitos aos quais não se aplique atualmente. Então, ele não abole.
Ninguém deve ser detido por dívidas. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Até aqui estava certo. E ao depositário infiel, errado. Ninguém deve ser detido por dívidas, já falamos sobre isso aqui. Este princípio não limita os mandados de autoridade judiciária competente expedidos em virtude de inadimplemento de obrigação alimentar. Então, impede, sim, no caso do depositário infiel. D. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. Perfeito. Letra D. Artigo 5º, parágrafo 4º. Os processados devem ficar separados dos condenados, salvo em circunstâncias excepcionais, e devem ser submetidos a tratamento adequado à sua condição de pessoas não condenadas. A gente sabe que a nossa realidade é diferente, tá? Mas lembre-se, não vá para a prova pensando no que você vê na vida real. Que o que cai na nossa prova é a letra da lei. E a letra da lei fala isso aqui, tá? Essa é a regra. Por mais que a exceção tenha virado a regra pra gente, o certo é esse aqui. E letra E. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças, individual ou coletivamente. Exclusivamente em ambiente privado, não. Tanto em ambiente público quanto em ambiente privado. Toda pessoa tem direito à liberdade de consciência e de religião. Esse direito implica a liberdade de conservar sua religião ou suas crenças, ou de mudar de religião ou de crenças, bem como a liberdade de professar e divulgar sua religião ou suas crenças individual ou coletivamente, tanto em público como em privado, tá? 8ª, agente penitenciário. A Convenção Americana sobre Direitos Humanos estabelece que são competentes para conhecer dos assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção. A Organização dos Estados Americanos, a OEA, e o Protetorado Regional de Direitos Humanos? Não. Quais são os órgãos que a Convenção traz? São 2. Todas as Cortes Supremas dos Estados-partes, quando acionadas pela Procuradoria Americana de Direitos Humanos? Não. O Tribunal Penal Internacional e o Comitê Americano de Direitos Humanos? Também não. O Alto Comissariado Latino-Americano e a Corte Federal de Direitos Humanos? Não. Letra E. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos e a Corte Interamericana de Direitos Humanos. E muitos alunos pulam essa parte na hora de estudar. Por mais que possa ser um pouco chato de estudar, pessoal, as bancas gostam de cobrar a corte e a comissão. Não deixe de estudar isso aqui, tá? Artigo 33. São competentes para conhecer de assuntos relacionados com o cumprimento dos compromissos assumidos pelos Estados-partes nesta Convenção, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Comissão, e a Corte Interamericana de Direitos Humanos, doravante denominada a Corte. 9. FCC 2018, Câmara Legislativa do Distrito Federal. Segundo previsão expressa no Pacto Internacional sobre Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, os Estados-partes reconhecem que, com o objetivo de assegurar o pleno exercício do direito à educação, letra A educação primária, incluindo creches e pré-escolas, deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. Está errado porque ele não fala incluindo creches e pré-escolas. Artigo 13. A educação primária deverá ser obrigatória e acessível gratuitamente a todos. Lembre, é a literalidade. B.
A educação secundária deve ser voltada primordialmente à preparação profissional e técnica que habilite o estudante ao ingresso qualificado no mercado de trabalho. Também está errado. A educação secundária, em suas diferentes formas, inclusive a educação secundária técnica e profissional, deverá ser generalizada e tornar-se acessível a todos, por todos os meios apropriados e principalmente pela implementação progressiva do ensino gratuito. C. Dever-se-á promover campanhas que sensibilizem a população sobre a importância da escolarização formal e punam os pais que deixem de encaminhar os filhos para o ensino obrigatório. Não traz essa previsão. O que ele fala aqui, por exemplo, é isso aqui. Dever-se-á fomentar e intensificar, na medida do possível, a educação de base para aquelas pessoas que não receberam educação primária ou não concluíram o ciclo completo de educação primária. Ele não traz essa previsão aqui. A educação de nível superior deverá tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e principalmente pela implementação progressiva de ensino gratuito, certo? É o que fala aqui. A educação de nível superior deverá igualmente tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os meios apropriados e principalmente pela implementação progressiva do ensino gratuito. E a letra E também não traz essa previsão. Serão criados mecanismos que favoreçam a participação direta da comunidade escolar, no mínimo, na definição do conteúdo curricular, jornada e calendário letivos e formação do corpo docente. Aqui, no máximo, ele fala aqui que será preciso prosseguir ativamente o desenvolvimento de uma rede escolar em todos os níveis de ensino, implementar-se um sistema adequado de bolsas de estudo e melhorar continuamente as condições materiais do corpo docente. Então, está errado porque não traz essa previsão. E 10ª questão. FCC 2016, Defensor Público. O Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais entrou em vigor no ano de 1976 e é considerado um relevante instrumento dos direitos humanos, especialmente porque a Previdência Social, apesar de não prevista no Pacto, está no protocolo facultativo. Errado, porque está prevista sim no Pacto. Artigo 9. Os Estados-partes do presente Pacto reconhecem o direito de toda pessoa à previdência social, inclusive ao seguro social. Errado. B. Especialmente por ser um relevante documento, mas omitiu-se quanto ao direito de greve, não tratando deste relevante direito social. Errado, porque ele também traz a previsão da greve. Os Estados-partes do presente Pacto comprometem-se a garantir o direito de greve, exercido de conformidade com as leis de cada país. C. Ser um importante documento, mas não goza de nenhum tipo de mecanismo de monitoramento. Errado, ele traz os relatórios, o mecanismo de relatórios, tá? Que é onde os países vão ali, a cada um período de tempo, formular relatórios falando qual é o seu progresso ali ao colocar o pacto em prática na sua legislação, na sua comunidade, na sociedade, certo? Quais são as dificuldades que enfrentaram, tudo isso vai ser colocado no relatório. D. Ser reconhecido como um documento que venceu a resistência de vários estados e mesmo a doutrina que viam os direitos sociais em sentido amplo como sendo meras recomendações ou exortações. Perfeito. De fato, esse pacto ele sofreu muito embate de vários países, porque exige-se muito deles, tá? Por isso que há o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. Os direitos civis e políticos de primeira geração, eles não exigem uma postura ativa, proativa do Estado. Ele deve só não atrapalhar ali. Agora, os de segunda geração, que é o que está falando aqui, exige uma prestação. São direitos prestacionais,
O Estado tem que desembolsar dinheiro para a saúde, para a educação, para o lazer, enfim, para infinitas coisas que ele não quer fazer, que a maioria não quer. Então, por isso sim, sofreu muita resistência, mas conseguiu aqui chegar onde ele chegou. E a letra E fala que as medidas cautelares estão previstas no próprio texto original do pacto. Errado. As medidas, como as petições e as comunicações, elas estão previstas no protocolo facultativo. No texto originário do pacto, traz somente os relatórios, tá certo? Então tá errado, porque não estão previstas no próprio texto original. E com isso eu encerro aqui o meu diálogo, meu debate aqui com vocês, trazendo algumas questões, mostrando como é que a FCC vem cobrando esses tópicos aqui do nosso programa. Não deixe de estudar com a gente. No nosso curso a gente vai destrinchando todos esses documentos que estão sendo cobrados da gente, tá? Então espero que você tenha gostado e até um próximo encontro.